quais são as críticas ao método? Com isso eu quero terminar. Críticas não faltam. Na verdade, não faltam nem do lado fundamentalista, nem do lado daqueles que dizem o método deixa o texto bíblico no passado e não olha para a importância do texto bíblico no presente. Diante desses lados aqui, vem bastante críticas ao método. Todas elas são parcialmente verdade, mas somente parcialmente. Muitas pessoas também exigem do método mais do que ele próprio oferece. O método é um método. O método não é um conteúdo teológico, não é uma experiência de fé. O método é um caminho, um roteiro que você pode usar para chegar à verdade que você está procurando no texto bíblico. Ela não vai o método não vai dar a verdade. Ele vai dizer, olha, por assim a gente pode fazer para chegar mais perto. Então, a grande crítica é que o método se dirige contra a autoridade da Escritura e, por conseguinte, contra a autoridade de Deus. Mexeu na Escritura, mexeu com Deus. Mexeu com a palavra de Deus, destrói toda a fé. Então, o método quer destruir a autoridade que habita em Deus. Por isso está aí os exemplos, o liberalismo aqui, a indecência crescendo, a sexualidade, todas essas coisas aqui. Então, por quê? Por causa do método que vocês estão usando. Ninguém mais vai para a igreja, por quê? Por causa do método que vocês estão usando. Na Europa, as igrejas diminuem. Mas é isso. Tira a fé do povo. Então, o método não acredita em milagres. Como é que vai? Então, parcialmente é verdade. O método vai analisar qual é o milagre. O que você entende por milagre? Milagre é quando as leis da natureza são subvertidas? Quer dizer, as águas ficam quais paredões? É isso que você entende por milagre? Então o método diz que esse milagre nós não acreditamos. Agora, se a sua concepção de milagre é interferência de Deus na história humana, se isso é milagre, bom, aí o método diz, isso é possível. O método até diz assim, para aqueles que dizem que o método não tem milagre, diz, sim, mas a maior prova de que Jesus fez milagres está no fato de que os próprios inimigos de Jesus acusavam Jesus de fazer milagres. Imagina, os inimigos acusando Jesus, então deve ser verdade. Então, veja, é o texto lá de que ele expulsa demônios pelo maioral dos demônios. Então, os fariseus acusam Jesus de fazer milagres. Mas diz outra coisa, que milagre não é uma coisa tranquila, Milagre carece de interpretação. É milagre bom ou é milagre ruim? Está entendendo? Então, o método histórico-crítico faz diferenças, diferencia. Então, não imprime o conceito que a pessoa tem de milagre para dentro do texto. Vamos ver o que o texto entende por milagre. E geralmente o texto diz a intenção não é a realidade do milagre, mas a intenção de Jesus, qual é a intenção dele ao fazer o milagre. Geralmente se usa a intertextualidade com histórias de milagres, narrativas de milagres na época de Jesus eram muitas. Muita gente fazendo milagre. Quer dizer, qual é o diferencial de Jesus? Essa é a perspectiva do método. Porque nós temos narrativas. Não temos mais acesso à realidade, mas temos narrativas. Essas narrativas existem no Novo Testamento, no Antigo Testamento existe o Esclépio que fazia curas ali das pessoas doentes, e um monte de milagres. Então, não é bem assim que o método não acredita em milagres. O método vai tentar orientar vocês o que vocês entendem de milagres, o que está escrito lá e qual é o objetivo. O objetivo é confirmar que é um milagre ou é
ver qual é o centro da narrativa. História de Jonas, né? A grande maioria do pessoal acha que o grande tchan do livro de Jonas é ele na baleia. Né? Na verdade, isso é totalmente secundário, né? Segunda crítica. É impossível reconstruir o passado do contexto do autor. Portanto, por que vocês se... Né? Por que vocês se sacrificam tanto para tentar ver o contexto do autor se ele não é mais possível chegar até lá? É verdade. Nem sempre a gente chega a saber qual é o contexto que influenciou a linguagem do autor. Eu acho que os exegetas são humildes suficientes para dizer não sei. Aquilo lá eu não sei. Deixa como está, porque eu não sei. Não se consegue estudar. Isso, no entanto, não invalida a pergunta, a postura. Quer dizer, em que ambiente um tal texto poderia ter sido dito, com que intenções? Essa pergunta não deve ser deixada de fazer, mesmo que a resposta não seja aquela que a tempestade tem. Terceira crítica. O método é tão detalhista, tão difícil, só especialistas conseguem fazer. Não é? E depois tem tanta literatura, tanto detalhe, quem é que consegue acompanhar tudo isso aí? É uma perda de tempo, e de fato, você vai ver hoje, eu estou escrevendo um comentário sobre Jeremias. Não existe mais condições de saber tudo que já foi escrito sobre Jeremias. Não existe. É impossível, humanamente impossível. Tem tanto texto, grande, pequeno, bom, ruim, péssimo, né? Mas, quer dizer, isso também está certo. Tem tanta coisa que a gente não consegue fazer. Mas isto não é problema do método. Isso é problema de pesquisador que quer escrever muito. Tinha um teólogo católico lá de sobrenome Teufel. Teufel significa diabo, que é um nome estranho para um teólogo. Né? Ele escreveu um livro de 900 páginas sobre Asherah, a divindade Asherah. Então eu li. É bom o livro, é bom. Mas o pessoal gozava do autor dizendo, pois é, Asherah no hebraico tem 4 letras. Ele precisou de 200 páginas para cada letra. Para ridicularizar, eles entram em tantos detalhes que não eram necessários, tanta coisa. É verdade. Mas isso é problema do método? Não. É problema daquele que acha que precisa entrar nos mínimos detalhes. Bom, destrói a fé dos crentes. Isso, eu uso a palavra desconstrói. Desconstrói a fé ingênua dos crentes. Isso sem dúvida. Desconstrói. Ele mostra que a fé não depende de acordo. A fé é muito maior do que acreditar se o mundo foi criado em 7 dias ou não. Isso não é fé. Tem aquela norma da Idade Média. O que é fé? Eu não sei agora qual é o autor. Fides quae creditor ou fides qua creditor. Fides quae creditor é aquela fé que acredita naqueles ou naqueles fatos. Eu tenho fé significa eu acredito que Maria era virgem. Eu acredito que o mundo foi criado em 7 dias. Isso é a fé que acredita em coisas. E a fé fides qua creditor é a fé com a qual eu acredito. Ou seja, através da qual eu confio, não na veracidade ou falsidade das coisas, mas que eu confio em Deus, eu confio em Jesus Cristo. Então, esses dois... Isso é místico, tá vendo? 45 minutos
história que Cristo aposta numa fé madura, uma fé adulta, numa fé não ingênua. E isto, a minha experiência é bem diversificada. Certamente, quando eu conheci muitos colegas que entraram na teologia e acharam assim, não é o meu caso, não consigo ficar aqui porque eu vou me suicidar. Porque tudo aquilo que eu acreditava está desmoronando. Então, eu tinha essa experiência. Por outro lado, como pastor, eu tive muitas experiências de pessoas ficando doentes porque as igrejas insistiam em que ele devia crer mesmo quando a coisa era impossível. Um dos casos é... Quando a coisa era? Impossível. Uma dessas coisas é o caso de homossexuais. Né? Homossexuais que estão sendo expulsos da igreja por causa disso. E essas pessoas sofrem. Né? Então, muita gente perde a fé e não quer mais saber nada de fé, porque acha que fé tem que acreditar na violência que Deus manda fazer no Antigo Testamento. Se é isso, eu não quero ter fé. Estão entendendo? Então, muitas vezes, a falta do método cristão é mais prejudicial à fé e às pessoas do que a permanência da fé em Jesus. Então, isso aí é uma coisa... Eu não sei se é difícil de digerir, mas quando a gente consegue dar esse salto da fé ingênua para uma fé consciente e adulta, eu acho isso aí é uma coisa muito benéfica para as pessoas que conseguem ver certos textos de forma com um olhar bem diferente. Isso ajuda. Então, destrói a fé? Sim, destrói, mas destrói positivamente. O samba ainda vai nascer.